bom dia, ótimo sábado para todo mundo. Amanhã tem jogo do Fluminense, mas hoje o assunto é um só. Entrevista coletiva do presidente Mário Bittencourt no CT Carlos Chachírio, a partir das 11h30 da manhã, mais ou menos. E claro, como sempre, estarei lá para acompanhar. Mas se você dormiu cedo ontem, acabou perdendo a notícia da renovação de John Arias com o Fluminense. Então você, se você é uma dessas pessoas, está acordando agora simplesmente com uma notícia maravilhosa. Ontem abri uma live aqui no canal do Lessa para trazer essas e outras informações em relação a essa negociação que culminou na renovação de contrato do John Arias. Vou falar mais um pouco sobre isso aqui, acrescentar algumas informações e tem notícia exclusiva também para a gente debater sobre o lateral esquerdo, Esquerdinha, que está partindo rumo ao Queen's Park Rangers da Inglaterra. Vou pedir, já para não esquecer, como sempre, aquela moral no botãozinho do like, tá aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Lessa se você não está inscrito. Eu falo, se inscreva, ative as notificações, compartilhe os conteúdos aqui do canal também. É muito importante, ajuda demais, vocês não têm noção o quanto vocês ajudam diariamente e eu agradeço porque vocês chegam junto mesmo no like, chegam junto nos comentários e é essa interação que torna o canal do Lessa mais forte, afinal de contas, vocês são os principais patrocinadores dessa bagaça aqui. Vamos lá, vamos começar falando sobre John Arias. Antes, de fato, essa coletiva do Mário Bittencourt foi convocada ontem à noite e a gente ficou já naquela apreensão, muita gente, né, na ansiedade, achando que seria uma coletiva para anunciar a saída do John Arias. Quando, na verdade, também passou pela minha cabeça, tá? Porque, enfim, futebol tudo é possível, né? Mas se você parar para pensar um pouquinho, em termos de lógica, não faz muito sentido o Mário convocar uma entrevista para anunciar uma notícia dessa, né? Uma notícia muito ruim, que vai ser massacrado com perguntas ali, véspera de jogo, e pá, não faria muito sentido. Agora, a renovação de contrato, aí é outra história. Ontem à noite, quando eu fui apurar e tentar descobrir por que o Fluminense tinha convocado essa coletiva, qual era o objetivo, enfim, a única coisa que eu confirmei era que realmente não seria para sair do John Arias. E depois, a Linastar publicou a renovação de contrato com o jogador e eu trouxe algumas outras informações importantes em relação ao contrato do John Arias. Como afirmei ontem, será um dos maiores, se não o maior contrato já oferecido para um jogador de futebol na história do Fluminense. Na história, tá? Para vocês terem uma noção do tamanho da proposta que o John Arias tinha em mãos já há muito tempo, desde o ano passado, e que ele não tinha aceitado essa renovação contratual no primeiro momento. É um salário que supera a casa de R$ 1,5 milhão se tiver luvas nessa brincadeira. Eu não sei se vai ter, enfim, pagamento de luvas pela renovação. Isso aí realmente não sei. Isso pode chegar. O John Arias certamente ele está dobrando o salário dele, tá? Então, de fato, o Fluminense ele fez desde o início o possível para ficar com o Arias. E até com receio de perder futuramente, perder de graça. O clube já tinha se movimentado e feito todos os esforços necessários, mas dependia da vontade do Arias. Eu sempre falei isso, gente. O Fluminense fez uma grande proposta, tá lá. Mas o cara tem que querer aceitar. Não depende só do Fluminense. O Fluminense tinha uma proposta, um projeto para que o Arias se tornasse um dos maiores jogadores da história do clube. Por tudo que ele já conquistou, e se ele assina um contrato longo agora e fica no Fluminense, enfim, ele teria essa possibilidade. Além da grande valorização salarial, de se colocar na primeira prateleira dos principais ídolos do Fluminense. Essa é a ideia, sempre foi a ideia dessa diretoria do Mário Bittencourt. Mas o Arias tinha o sonho, talvez ainda tenha, de jogar na Europa. E ele já tinha manifestado isso. O presidente já tinha manifestado isso. E o Arias sempre foi sincero com o torcedor, sempre foi honesto. O futuro eu não sei como vai ser. Ele nunca mentiu, nunca iludiu. É um cara muito sério, né? Sempre foi. Então, no meio do ano passado surgiram algumas propostas. O Fluminense recusou todas. Inclusive do Galatasaray, que foi que gerou toda aquela discussão. O Arias realmente, o staff deles ficaram muito revoltados. Porque, segundo eles, o Mário tinha dado uma palavra, ele não cumpriu com essa palavra. Eles decidiram sair. O Fluminense bateu o pé, não aceitou e gerou todo aquele desgaste. Para vocês terem uma ideia, o Arias nunca esteve preocupado com grana, com dinheiro. Nunca foi essa a questão do Arias. Ele sempre
quis realizar esse sonho de futebol europeu. Tanto é que ele chegou a aceitar uma proposta do Girona, da Espanha. O Girona estava disputando o Liga dos Campeões. E uma proposta que salarial para ele seria menor do que ele ganha atualmente no Fluminense. Se fosse somar os contratos, né, o que ele tem atual até 2026, o que ele ganharia lá, seria até menor. Não é do aumento não, tá? É do atual contrato. E aí o Fluminense não aceitou, enfim. Passou toda aquela situação, mas foi deixado em aberto a possibilidade de um acordo de saída nesta janela de transferências, caso chegasse uma proposta com um valor mínimo, que certamente foi estipulado entre eles. Só que as propostas que chegaram nesta janela foram muito baixas. Muito baixas. Inclusive para o Ares. Porque talvez tivesse chegado uma oferta boa do Feyenoord, da Holanda, por exemplo, ele teria ido, porque é um centro interessante para ele, seria. Né? Um clube que disputa Liga dos Campeões, é um país que tem uma liga ali que faz muitas vendas para clubes maiores da Europa. Então, para ele seria interessante para lá, mas certamente a oferta foi baixa para o Fluminense e provavelmente baixa para ele também. Ah, Alessio, mas não é uma questão de grana. Sim, mas aí para você comprar uma briga com um clube, pô, olha só, ô Mário, você não quer me vender, mas olha só o que eu tenho aqui em mãos e tal. Aí você precisa um pouco mais. Né? E o Fluminense provavelmente não faria, porque o valor realmente era muito baixo. Então as coisas foram acontecendo dessa forma. O Fluminense sempre manteve ali a proposta, sempre falou: olha, vamos lá, vamos renovar. Você pode tornar um dos maiores ídolos do clube, você pode fazer ainda mais história aqui, a proposta está aqui. E certamente o empresário do Ares, que esteve ontem no CT Carlos Filho, chegou um momento que ele convenceu o Ares e falou: olha só, você está perdendo dinheiro, amigo. Você está perdendo muito dinheiro. E é uma renovação que, em curto prazo, e é importante entender isso e ressaltar isso, para não ficar iludindo o torcedor. Ah, tempo de contrato, Lessa. Vou falar sobre isso já. Em relação à questão de transferência no meio do ano, por exemplo. Ele ter renovado agora, ou se ele tivesse renovado antes, isso não impede que o Ares saia. Se chegar uma boa proposta, enfim, tem que ver o que foi conversado entre eles. Eu não acho, sinceramente, eu não acho que ele desistiu completamente do sonho de jogar no futebol europeu. Mas ele sabe que as propostas não corresponderam. E aí fica numa situação de alimentar esse sonho, não renovar o contrato e perder, e aí não ter o futebol europeu e não ter um contrato gigantesco que o Fluminense está oferecendo aqui, que basta assinar. Então creio que isso deve ter pesado agora. O tempo de contrato também pode ter tido uma discussão aí, porque a ideia do Fluminense era oferecer um contrato até 2029. Mas não sei se nessas conversas algo mudou. Sempre pode mudar. Porque se o Aras tem intenção de sair, ele não vai querer assinar, não tem necessidade de assinar um contrato muito longo. Mas reforço, a curto prazo, isso não impede completamente uma saída dele no meio do ano. Isso é uma preocupação para agora? Claro que não. O que mais importante agora é que a gente tem John Aras, não sei até quando, pouco importa, isso depois a gente vê depois, e pensando no Mundial de Clubes, teremos John Aras. E a verdade é, ele faz 28 anos em setembro. E cada vez que o tempo passa, aqui no Brasil, fica mais difícil de ir para um clube razoável da Europa. E ele sabe disso, ele tem consciência disso. Então, talvez depois desse ano, acho muito difícil aparecer uma proposta ok do futebol europeu com o Ares indo para 29 anos de idade. Acho bem improvável, bem improvável. Então ele, ciente disso, pô, vou pegar, vou assinar esse contrato. Na pior das hipóteses, vou ter um contrato gigantesco nas mãos e vou poder fazer ainda mais história pelo clube. Mas é importante destacar uma coisa. O Ares está feliz, ele sempre esteve feliz no Fluminense. Ele teve aquele momento de desgaste, foi um desgaste com o presidente, devido a conversas deles, mas ele sempre amou vestir a camisa do Fluminense, e ele mesmo declarou isso recentemente. Então o Ares, isso aí, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas ele tinha o sonho dele, e é legítimo ter esse sonho. Né? E se tivesse chegado uma proposta, o Ares poderia ter saído. No meio do ano, o Fluminense disputando, na luta contra o rebaixamento, ele teria saído. Porque é o que eu falo, gente, nada é maior que o clube. O clube, a sua torcida, os jogadores passam. Por mais que goste, que ame, que esteja feliz e tal, o cara vai ver o lado dele, é assim.
Ele poderia ter saído ano passado, dependesse dele, ele teria saído. Isso não significa que ele não se identifique com o Fluminense, que ele não ame a torcida do Fluminense, que ele não seja feliz aqui. São coisas diferentes. E também acaba sendo uma grande vitória da diretoria, e a gente tem que, quando a gente critica, né, a gente critica, faz as críticas que têm que serem feitas, mas também reconhecer que o Fluminense, por mais que tenha, enfim, tido aquele atrito, o Mário conduziu a situação e no final das contas obteve uma vitória importante. E a gente tem que lembrar que é um ano eleitoral, né, onde e sempre foi assim na política, no clube, e política de futebol principalmente. Está num ano de eleição, as suas vitórias, se você vence uma batalha aqui, a divulgação vai ser, se antes seria 5, vai ser 10 vezes, de 10 vezes. E é assim que as coisas funcionam. Então, para ele, foi uma batalha importante, que, obviamente, no fim das contas, o que mais importa é para o Fluminense. Ele bateu o pé lá, não deixou sair, recusou outras propostas e conseguiu, no fim das contas, renovar o contrato com o Ares. Que, para mim, é a grande notícia do ano, é a grande notícia até aqui da temporada e é o melhor reforço que o Fluminense poderia ter, a permanência do João Ares. Porque imagina se ele sai agora. Só pensa, se ele sai. O Fluminense que já está buscando outros reforços, ia ter que se preocupar em trazer uma reposição para o Ares, que a gente nem sabe se o clube iria conseguir. Ah, tinha 50 milhões para o Rony, beleza. Ah, mas tinha um contrato de mais não sei quantos milhões para o Ares. Mas que garantia a gente tem que essa reposição seria acertada? E a dificuldade de você acertar para trazer um jogador desse nível. Se já está difícil com o Ares, imagina sem. Então, de fato, essa é a grande notícia do ano até aqui e a gente deve realmente comemorar bastante. Bom, vou trazer para vocês agora a informação ou informações exclusivas que a gente apurou, a equipe do Jornada KTO 1902. A gente se debruçou em cima da questão do lateral esquerdo esquerdinha, que está indo para a Inglaterra, vai defender o Queen's Park Rangers, lá da segunda divisão inglesa. E isso gerou, no primeiro momento, surpresa, a revolta de alguns torcedores pela saída do esquerdinho, jogador de 18 anos, que sempre foi muito promissor na base, que havia expectativa de que ele iria chegar no profissional e se firmar. E ontem, quando eu trouxe a notícia da ida do esquerdinho para a Inglaterra, eu falei que, gente, vou correr atrás, vou apurar para entender os motivos, o porquê do Fluminense ter feito a operação dessa forma. E, principalmente, o valor dessa negociação. Né? Esse era o meu objetivo. Porque para você falar que o negócio é bom ou ruim, você tem que saber os valores, tem que saber como foi feito, como isso foi pensado, como isso foi desenhado. Então eu vou trazer, sem fazer juízo de valor, aqui não é opinião, que eu vou trazer para vocês é informação a partir de agora, tá? O Esquerdinha teve aquela oportunidade ano passado na Libertadores, acabou falhando, depois ficou um tempo ali fora da equipe, até para preservar o atleta. Beleza, não teve mais chance. Esse ano ele começa disputando, fazendo parte do grupo que iniciou o Campeonato Carioca. E no primeiro momento ele fica fora. Ele é reserva do Rafael Monteiro, quando a expectativa era o inverso, de que ele seria o titular. Se eu não me engano, depois do segundo jogo, antes do segundo jogo, o Esquerdinho chegou a fazer publicação em rede social, meio que reclamando que ele estava sendo reserva do Rafael Monteiro. Isso já não pegou bem internamente no clube. E aí, quando os grupos se juntaram, né, na pré-temporada, o grupo 1 com o grupo 2, ou seja, o grupo principal, e o grupo principal assumiu as rédeas dali em diante, inclusive com a comissão técnica da equipe principal, aí houve a junção dos grupos e jogadores que não fariam parte no primeiro momento da equipe principal. Quem é de Xerém voltaria para Xerém, os jogadores acima da idade seriam negociados, emprestados, como o João Neto, por exemplo, que foi anunciado ontem pelo Portimonense de Portugal, que não tem mais idade para voltar no Sub-20. E outra coisa, não teremos campeonato de aspirantes esse ano, campeonato Sub-23. A CBF não vai realizar a edição deste ano no torneio. Então, não tendo mais Sub-23, você tem que negociar, o cara vai ficar encostado ali. O Esquerdinho tem 18 anos, ou seja, tem idade para voltar para Xerém e jogar na base. O que o Fluminense fez, informou a ele que ele voltaria para Xerém, que não, num primeiro momento, não treinaria mais com o grupo principal. Eis que o Esquerdinha se recusou a voltar para Xerém. Não aceitou voltar para Xerém. E, assim como o staff dele,
e ele disse que para lá não voltaria. E faltou a pelo menos 2 ou 3 atividades, 3 treinos, pelo menos. Ou seja, cometeu um ato, obviamente, grave de indisciplina. O Fluminense, obviamente, tomou atitude para resolver a situação. E o staff do jogador falou, se ele não for jogar no profissional, ele vai jogar em outro lugar, porque para Xerém ele não vai voltar. E aí, essa informação a gente apurou, a equipe do Jornada, eu, Cauã Tinoco e Gabriel Amaral. O Cauã chegou com essas informações, eu confirmei, estou acrescentando outras. Ontem o Cauã me trouxe algumas notícias, a gente correu atrás para confirmar e para apurar. E aí os empresários colocaram o Fluminense a preço. Ou ele joga, e chegaram, inclusive, uma outra informação que a gente tem, ameaçar de fazer alguma manobra jurídica para tirar o esquerdinho do Fluminense. Diante disso e de outros problemas disciplinares que o esquerdinho já tinha apresentado, o staff do jogador chegou com essa proposta do Queens Park Rangers, que aí o Gabriel Amaral apurou os valores. 600 mil euros por 40% do jogador. O Fluminense por 60%. O Fluminense ficou com 40% do esquerdinha e recebeu cerca de 3 milhões e meio de reais para fazer essa negociação. Se ele der certo lá, o Fluminense tem 40% numa futura venda. O clube entende que teve que tomar essa decisão porque não haveria outra solução. A outra solução seria deixar ele treinando ali. E se é que ele iria treinar, enfim, não sei juridicamente o que seria possível de um lado ou de outro. Mas o Fluminense, pelo histórico, por esse problema mais recente e também pela indisciplina, mesmo sendo um valor baixo, decidiu fazer a operação. Então, tudo isso que eu estou trazendo para vocês é informação. E por isso a gente tem que, sempre quando surge uma notícia dessa, buscar entender o que realmente aconteceu. E aí, só para finalizar, abrindo espaço para comentar, uma das coisas que mais me deixa revoltado. Com o John Kennedy foi assim, que é um jogador que tem um potencial enorme, mas que por diversas vezes jogou várias oportunidades fora. Como que um jogador de 18 anos, que tem pouquíssimos jogos pelo profissional, por mais talento que ele tenha, se recusa a ir, a voltar a treinar em Xerém, a jogar no Sub-20, a batalhar novamente pelo espaço dele, tendo toda a estrutura a favor, tendo todo mundo ali à disposição, podendo depois ganhar outras oportunidades. Que cabeça tem esse jogador? Para faltar atividades, faltar treino sem dar justificativa. Não adianta, gente, só ter talento. Tem que ter postura. Hoje, para ser jogador de futebol, ou você tem um talento sobrenatural, ou você tem que ser atleta, você tem que ter postura de atleta. Esse é o tipo de coisa que me revolta, porque vários e vários garotos gostariam de ter essa chance e não tem. Muitos e muitos gostariam de ter essa chance e não tem. Beleza, ele está indo para a Inglaterra, vai jogar na segunda divisão do futebol inglês. Pode dar certo e, enfim, pode se firmar lá e ter uma carreira inteira pela frente. Mas essa postura, obviamente, com essa postura, acho difícil. E tem outras situações também que são mais delicadas, que aí, enfim, não tem como muita gente abordar. Mas é isso. Só queria esclarecer e explicar o que foi feito, como foi feito, por que foi feito, e possivelmente, talvez, o Mário fale sobre isso também na entrevista coletiva. Fechou, pessoal? Um abraço, tamo junto. Deixa o like aí, se inscreva, tá? E a gente se fala depois da coletiva do Mário Bittencourt. Valeu!